Primeiro quadro. Nesse quadro, por debaixo da cabeça, vê-se o coração do homem. Moram nele diversos animais, que nos falam das várias qualidades do pecado no coração do homem. Pois o coração é a habitação e o assento dos nossos pecados. Deus nos diz pela boca do profeta Jeremias, que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Jeremias, capítulo 17, verso 9. Jesus mesmo confirma isto, dizendo: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, a prostituição, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Mateus, capítulo 7, versículo 21 ao 23. O pavão. Enquanto a beleza do pavão é apreciada por todos, no coração do homem, representa o pecado de orgulho. Lúcifer, o querubim ungido uma vez, portador da luz de Deus, um anjo de Deus, caiu por causa do orgulho e tornou-se inimigo de Deus. Satanás, o diabo, Isaías capítulo 14, verso 8 ao 17, Ezequiel capítulo 28, versículo 12 ao 17. O orgulho vem do próprio abismo e revela-se de muitas maneiras. Alguns orgulham-se das suas riquezas, da sua superior educação, por se vestirem conforme a moda, embora por vezes seu pudor nem vergonha, enfeitando-se com brincos, pulseiras e anéis. Tão claramente descrito em Isaías capítulo 3, versículos 17 ao 24. Outros orgulham-se dos seus antepassados, da sua nacionalidade, da sua cultura, do desporto e etc., esquecendo-se que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro capítulo 5, verso 5. Deus aborrece a soberba e a arrogância. Provérbio 8, 13. A soberba procede à ruína. Provérbios, capítulo 16, versículo 18. O bode, um animal mau, cheiroso e luxurioso, que exprime concupiscência carnal, imoralidade, fornicação, adultério. Esses pecados tomaram tal incremento nos últimos dias, nesses chamados tempos modernos, que somos obrigados a admitir a verdade das palavras de Jesus, quando profetizou, há quase 2000 anos, dizendo que os últimos dias seriam como os dias de Sodoma e Gomorra. Esse espírito moderno não somente tem agarrado homens e mulheres, mas tem penetrado até nos lares de pessoas religiosas, nos institutos, nas nossas escolas, e a semente corrupta é semeada sem vergonha e com maneira sutis e diabólica nos corações humanos, por intermédio do cinema, do teatro, da literatura imunda, da televisão e de tantos outros meios, de maneira que o que Deus chama pecado chama-se hoje moralidade moderna. Milhões de jovens formam a sua concepção da vida ideal por aquilo que veem no cinema e leem nos romances, para depois se encontrarem em dificuldades, vergonha, remorsos. Atores e atrizes imorais são os heróis e heroínas dessa atual geração. Os bailes também são muitas vezes lugares que geram a imoralidade. Os heróis de Deus, como José e outros, já não são exemplos que se sigam. Até o velho Zulu, rude e pagão, que mata os adúlteros e adúlteras, podia ensinar alguma coisa à nossa geração, que se diz civilizada. Há de condenar-se no dia do julgamento. Deus avisa-nos que não devemos brincar com a fornicação, mas antes fugir dela. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui
peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis, vós, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 18 ao 19. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. 1 Crônica, capítulo 3, versículo 19. A imagem do porco. O porco fala-nos do pecado da bebedeira e glutonaria. É um animal imundo que devora tudo o que encontra, quer seja limpo ou sujo. E do mesmo modo o coração pecaminoso devora toda a sugestão imunda. Que sejam expressões feitas, quadros imorais ou literatura imoral. O corpo que se destinou para ser o templo de Deus vivo é profanado por comida imunda e hábitos pecaminosos, tal como fumar, mascar tabaco ou uso de ópio e de outros narcóticos. O hábito de fumar tem-se arraigado nos homens e nas mulheres como nunca. Só o poder de Deus pode livrar tais vítimas do tabaco e de escravos de Satanás. Enquanto quase todos os religiosos não se atrevem a fumar numa igreja, não têm, contudo, escrúpulos de estragar como a erva danina do tabaco, aquilo que, na verdade, é o templo de Deus, o nosso corpo. Não sabeis vós, disse Paulo, que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá? O comilão é também abominável aos olhos do Senhor. Comemos para viver, não vivemos para comer. A fome satisfaz por comer boa comida, mas a concupiscência diz mais, mais e mais. A concupiscência nunca se satisfaz. Segundo a lei do Velho Testamento, o comilão e o beberrão deviam ser apedrejados. Deuteronômio, capítulo 21, versos 18 ao 21. O beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer os vestidos rotos. O companheiro dos comilões envergonha seu pai. Provérbios, capítulo 23, verso 21, e no 28 ao 7. Lembremos-nos do rico que era comilão e beberrão, e que ao morrer levantou os olhos no inferno, onde se encontrava em tormentos indescritíveis. O prejuízo do vinho não precisa ser explicado. Tão conhecidos são os seus efeitos. Deus diz claramente na sua palavra que nenhum beberrão entrará no reino de Deus. Tanto aquele que produz como o que vende bebidas fortes é culpado perante Deus. Pois ele diz: ai dos que são poderosos para beber vinho, e homens de fortaleza para misturar bebida forte. Isaías capítulo 5, versículo 22. Ai daqueles que dá de beber ao seu companheiro, tu que lhe chegas o teu odre e o embebedas. Abacuque, verso 2 ao 15. Há nos seus banquetes alaúdes e harpas, tambores e pífanos e vinho, e não olho para a obra do Senhor, nem considera a obra das suas mãos? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 ao 10. Os pecados da nossa natureza carnal são bem evidentes. Eles estão: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a essas. Aqueles que são culpados dessas coisas não têm parte no reino de Deus. Gálatas, capítulo 5, verso 19 ao 21. E não vós, embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios, capítulo 5, verso 18. Jesus oferece o seguinte convite aos que têm sede. Se alguém tem sede, venha até mim e beba. João 7, versículo 37 ao 38, está escrito:
Vós todos os que têm sede, vinde às águas, e os que não têm dinheiro, vinde e comprai e comei. Vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Isaías 5, 55, verso 1. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte que salta para a vida eterna. João, capítulo 4, versículo 14. A tartaruga, ela nos fala da preguiça e feitiçaria. A incredulidade é como a feitiçaria. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusa-se a trabalhar. Provérbios 21, verso 25. 26, Josué tinha que dizer ao povo: não sejais preguiçosos de possuir a terra. A natureza humana é como um preguiçoso e ocioso para adquirir as coisas de Deus. Jesus disse: porfiai por entrar pela porta estreita. Lucas, capítulo 13, verso 24. Quem procura encontrará. Até agora se faz violência ao reino dos céus, é pela força se apoderam dele. Mateus, capítulo 11, versículo 22. Ser preguiçoso acerca da salvação e do bem-estar espiritual das nossas almas conduz-nos à perdição. Impede-nos de orar, de penetrar as profundezas de Deus, de tomar posse das ricas promessas do Senhor. Conduza-nos à destruição. Quando Deus vos fala, encorajando-vos a entregar-lhe hoje os vossos corações, Satanás diz que o deveis fazer amanhã, ou noutra ocasião mais oportuna, a qual infelizmente nunca chega, e morrereis sem salvação e sem Cristo. Deus diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Quantos têm perecido por adiar a salvação para um dia mais oportuno, que nunca chega? O dia de amanhã não é vosso. A concha da tartaruga é muitas vezes usada pelos indígenas da África do Sul para a prática dos seus feitiços, e é sinônimo do pecado, da porfiança, no poder do feitiço e na leitura da sina, em vez da confiança no Deus vivo. Especialmente nos tempos de tribulação e doença, diversidade e morte, somos convidados a clamar ao Deus vivo, que está pronto a ajudar-nos, em vez de confiarmos na boa ou má sorte, porque os passos dos homens bons são confirmados pelo Senhor. Salmo 37, 23. Porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação, mas de Deus. Salmo 75, versos 5 ao 6. Deus deu mandamento ao povo de Israel, dizendo: entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoeiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Deuteronômio, capítulo 18, verso 10 ao 12. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Apocalipse 22, verso 15. Não os virareis para os adivinhadores e encantadores. Não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico 19, 31. E quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que se murmuram entre os dentes. Não recorrerá um povo ao seu Deus. A favor dos vivos, interrogar-se-ão os mortos? Uma pergunta. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo essa palavra, nunca verá a alva. Isaías capítulo 8, versos 19 ao 20. Enquanto estáis a ler este livro, Deus está a falar-nos, chamando-vos ao arrependimento dos vossos pecados e à entrega das vossas vidas a Ele. Mas o espírito da tartaruga que está em vós sugere-vos que deveis adiar a vossa decisão
para qualquer outro dia. Ele tenta encher os vossos corações de medo e pergunta, como essas: que dirão os meus amigos e o mundo se eu me converter a Cristo? Como? Como haverá passar o tempo se não posso dançar, nem ir aos cinemas, nem aos outros passatempos do mundo? Em vez de olhardes para as riquezas incompreensíveis de Deus, a sua maravilhosa paz, seu uso inexprimível, sua glória e vida imortal cheia de felicidade, começais a ver as coisas que tendes de deixar ou perder, quando permitirdes que Cristo entre nos vossos corações. Ao mesmo tempo, o medo do próximo e da morte vos guarda na escravidão, no diabo. Mas Cristo veio para livrar todos aqueles que, pelo medo da morte, têm sido escravo toda a vida. Hebreus capítulo 2, versículo 14 ao 15. O espírito da procrastinação endurece os vossos corações, até ficarem tão duros como a concha da tartaruga. A onça é um animal cruel e feroz. O ódio, a ira e o mau gênio governam muitas vezes o coração do homem, até o conduzir ao assassínio. Poderás tentar conseguir dominar o mau gênio, mas por fim rebentará com todo o seu furor. Melhor é confessar que isso não está no teu coração e pedir a Jesus que te livre dele. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal. Salmos 37, verso 8. Cruel e furor é a impetuosa ira. Mas quem parará aquela perante a inveja? Provérbios 27, verso 4. A ira abriga-se no seu seio dos tolos, portanto afasta a ira do teu coração. Em Eclesiastes, capítulo 11, verso 10. Agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Colossenses capítulo 3, versículo 8. Muitos tentam acalmar a sua ira bebendo ou vingando-se, mas o seu vinho ardente, veneno de dragões e peçonha cruel de víboras. Deuteronômio 32, verso 33. A vingança é doce ao coração pecaminoso, mas a vingança pertence somente a Deus. Jesus diz: amai-vos vossos inimigos. Deus prometeu perdoar os nossos pecados se nós perdoarmos aqueles que pecam contra nós. O desejo mau de derramar sangue e guerra está latente no coração humano, e, portanto, a paz verdadeira tem que ser estabelecida no coração do homem. A serpente enganou Eva no jardim do Éden e destruiu a doce comunhão e harmonia que existia entre Deus e o homem. Satanás, o anjo caído, tinha inveja de Adão e Eva quando os viu reinar sobre o mundo e em união perfeita com Deus, ocupando o lugar de Lucifer. Impelido pela inveja, Satanás planeou destruir essa maravilha, harmonia e a sua vida de comunhão com o Senhor. E conseguiu. Esse mesmo ciúme diabólico e inveja no coração humano destrói a felicidade do coração de alguns ao verem outras pessoas felizes e vivendo confortavelmente. O ciúme é duro como uma sepultura. Cânticos 8, 6. Ele coloca no coração um desejo de destruir a felicidade dos outros. E esse desejo, por vezes, pode levar até ao assassínio. Isso sucede. Desejo de destruir a felicidade dos outros. E esse desejo, por vezes, pode levar até ao assassino. Isso sucede, especialmente entre os cônjuges, nos negócios e outras esferas da vida. Causa miséria e a ira sem fim. Até os obreiros cristãos, pregadores e ministros, não estão isentos dos ataques do ciúme e devem viver constantemente alerta e ter os corações cheios do Espírito Santo. De outra forma, o pensamento de que Deus está a serviço de outro servo mais do que eles estragarão o seu ministério e dará cabo da sua utilidade para o Senhor. Arã fala-nos do pecado da avareza e do amor ao dinheiro, que é a raiz de todo mal. Timóteo, capítulo 6, verso 10. Há uma espécie de rã no Congo
que come formigas, às centenas, até que rebentam e morrem. Uma pessoa avarenta não gosta de abrir a sua mão para ajudar os pobres e necessitados. Antes tentam, por meios lícitos ou ilícitos, juntar e ganhar riqueza desse mundo, que nos corrompe facilmente. Jesus mesmo disse: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem as traças nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Mateus capítulo 6, versos 19 a 21. Acã e sua casa pereceram porque ele amou o ouro, a prata, as pedras preciosas e os vestidos. Judas Iscariote, o discípulo de Jesus, enforcou-se porque o amor ao dinheiro fez que ele traísse o seu mestre e senhor. Não é dinheiro que é mal, mas sim o amor ao dinheiro que se esconde no coração humano. Milhares de homens e mulheres de todas as classes, raças, são destruídos as suas vidas e as vidas de seus familiares pelo desejo mau de arranjar repentinamente grandes fortunas. Talvez na loteria, nas corridas de cavalos, nas apostas de futebol. O desejo de ser rico, sem trabalhar, conduz ao roubo, ao crime e, por vezes, ao homicídio. O amor ao dinheiro é a avareza. Tem muitos amigos, tais como amor à fama, ao poder, seja o poder político para governar, outros, o poder financeiro a fim de oprimir os pobres, seja o poder religioso que pretende ser mais zeloso por uma organização eclesiástica do que propriamente por Deus, condenando qualquer cristão que ousa seguir Cristo sem se conformar a uma igreja em particular. Mateus 9:38, Jesus diz: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Lucas 12:15, a história do rico louco, conta-se assim: a herdade de um homem rico tinha produzido em abundância, e razoava ele consigo, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma: Alma, tens um depósito, muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta de tesouros e não é rico para com Deus. Lucas capítulo 12, versos 16 a 21. Pois que aproveitaria um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mateus 8:36. Não estejais apreensivo pela vossa vida, como pensando que comereis, nele pelo corpo, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Buscai antes o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Satanás, pai de todos os que cometem mentira, é o instigador do pecado e é quem reina no coração. Jesus disse: Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, é pai da mentira. João capítulo 8, versículo 44. Uma pequena mentira é para Deus tão negra como uma grande. Há mentiras faladas, escritas e praticadas. O hipócrita é um mentiroso porque pretende ser o que na realidade não é. Deus não pode mentir, nem deve um cristão mentir. Título, capítulo 1, versículo 2. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. 1 João, capítulo 1, versículo 6. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, qualquer que ama e comete a mentira.
Apocalipse 22:15. Deus aborrece a testemunha falsa e o mentiroso. Provérbios capítulo 6, versículos 16 ao 19. A estrela. A estrela fala da consciência que está em todo homem. Aqui apresenta-se negra, profana e má. É provavelmente morta pelo contínuo pecado e pela obstinação. É uma consciência tão cega e pervertida que nem pode julgar as suas próprias ações. Ela está, por vezes, quieta ou atribulada. Por vezes, pode estar cauterizada, como um ferro em brasa, e ter perdido já toda a sua sensibilidade por ser apostata, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras. E o olho de Deus? Ver tudo o que se passa no coração. Nada se pode esconder do seu olhar flamejante. E, portanto, ele conhece e vê todos os pensamentos escondidos e as intenções do coração. O olho, neste quadro, também corresponde à expressão do rosto do homem. As pequenas chamas de fogo em volta do coração representam o amor de Deus à volta do coração pecaminoso. Enquanto Deus odeia o pecado, ele ama o pecador e não deseja sua morte, mas que ele se arrependa. As chamas também falam do sangue de Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O anjo representa a palavra de Deus. Deus quer falar ao homem ou à mulher, enganados e cheios de pecado, a fim de que se arrependam e deixem entrar a luz e o amor de Deus no seu coração. A pomba é o emblema do Espírito Santo, o Espírito de verdade, que convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, nesse caso, está fora do coração humano. Ele não pode permanecer onde reina o pecado. No caso desse quadro, representa a condição do coração dos leitores. Clamai ao Senhor, abri-lhe os vossos corações, e deixe entrar a luz da sua palavra. Crede no Senhor Jesus Cristo e sereis salvos. Deus está ansioso para nos salvar, para te salvar, e promete transformar os vossos corações e dar-vos coração novos e um espírito novo. E isso está representado no segundo quadro.